Boa tarde, boa noite e bom dia para você que está aqui no Código 007, você que entrou pelo portal e está aqui nesse momento, ou você que abriu as suas redes sociais e viu Código 007, ou você que está no YouTube nos assistindo, seja bem-vindo. Nós estamos aqui para a alimentação do nosso espírito e o alinhamento do corpo, alma e espírito, para que venhamos estar na mesma esfera com elas alinhadas. Seja bem-vindo, estamos aqui com Bruno Brito, é Bruno Brito? Bruno. Direto da BBC de Londres, e a Ângela Rosa, direto de Sampa. Aí, como que é o lugar aí? Mogi Guaçu. Mogi Guaçu. E a Adriana, minha esposa, aqui, direto de Mogi das Cruzes. Então, seja bem-vindo. É muito Mogi. Seja bem-vindo. Eu quero que você desfrute desse momento. São momentos únicos, são momentos do Kairos que recebemos direto do céu. E hoje vamos falar sobre Ângela. Não é para fazer não é para fazer só para Deus, mas a gente tem que fazer do jeito de Deus. E para você que ainda não entrou aqui nos bastidores, gente, os bastidores já rendeu. E eu percebi que esse tema tem tudo a ver com o que a gente estava falando nos bastidores. E a gente dá liberdade ao Espírito Santo para mudar e fazer, como na semana passada, e que ele mude, que ele faça, que ele dirige, porque aqui a gente só está como instrumento realmente, como parte do corpo, e eu sempre saio muito edificada daqui. Às vezes a gente está super cansado, como o Bruno já falou hoje, tem dia que às vezes a gente pensa, será que eu vou? Será que eu consigo? A gente entra aqui, esquece da hora, esquece do tempo, aí a gente vê que o Cronos encontra o Kairos, e a gente esquece desse tempo e sai sempre edificado. Então, se você fica pensando em entrar por causa do horário, eu te encorajo que vale a pena. Com certeza. E a gente está na sequência aí falando de Davi, nós falamos já sobre os fundamentos da nossa fé, nós falamos princípios de honra, nós começamos a falar um pouco de Davi, nós falamos de Davi e Golias, semana passada nós falamos um pouco de Davi, mas nós paramos em Mefibosete. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre quem é Mefibosete, eu te encorajo a voltar e assistir o da semana passada. E aí, na sequência aqui, eu estava em 2 Samuel 6. Na verdade, eu comecei no 6:1, e aqui, quando Davi já estava com seu reino mais estabelecido, já tinha construído uma casa, né, para si, que até então ele estava naquela peregrinação que a gente já viu que demorou um bom tempo entre a unção de rei até assumir realmente. E eu gosto muito dos tempos, da numerologia bíblica, muito. Ele ficou 7 anos como rei só de Judá, das 2 tribos, depois mais 33, somando 40, como rei de todo Israel. Né? Ele ficou, somando esse tempo, ele ficou com 40 anos no reinado. Então, quando ele já estava com seu reinado estabelecido, e ele fala, eu tenho uma casa, mas o Senhor não tem uma casa. E ele se lembra da arca, porque a arca da aliança era a presença do Senhor, representava a presença do Senhor entre eles, era como Deus vinha, descia no Santo dos Santos, na fumaça e tudo. E aí ele percebeu, não, nós precisamos trazer, porque ele conquistou Jerusalém, e ele falou, nós vamos trazer a arca para Jerusalém. E aí é nesse meio que aí o Salmo 139, e depois ele fala assim no jornada que se inicia. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo.
Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima. Puseram a arca num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina de Uzó, colina de Uzaiaio, na colina, desculpa, Uzaiaio, filho de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aio andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante ao som, perante ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, de harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Deixa eu achar onde continua aqui, porque como eu estou lendo na cronológica, quando chegaram, aí depois no 6, quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, deixou-a na casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou toda a família. Aí foi a primeira parte. Por muitas vezes eu li esse texto, o Bruno vai me ajudar muito com o contexto histórico aí. Por muitas vezes eu li esse texto, eu não entendia. Eu não entendia, eu falava assim, mas o cara teve uma boa ação. Ele foi segurar para não cair. O que foi de errado? Por que a ira do Senhor se acendeu ali, né? Porque ele não era escolhido, porque ele não era separado. Ele não era um sacerdote, né? Aí entra o título, né? Aí entra o título. Não é fazer para Deus, é fazer do Não jeito não é nem a questão do sacerdote. Deus deu uma ordem perpétua, de linhagem perpétua, quando ele separou as 12 tribos. Se a gente for procurar a saber de qual tribo, de qual lugar que... Eu esqueço o nome, não consigo falar o nome dele, do senhor que morreu. Uzá. Uzá. Não, o do pai dele, tem um nome, enfim. Abinadab. Acho que é isso. Ele não era da linhagem, de que Deus, através de Moisés, separou. Ele não era levita. Qual que é a linhagem que fazia todos os sacrifícios e sacerdotes? Era a pessoa que levava e saía com a arca. Se a gente buscar na história aí e ver que quando Moisés atravessou o Jordão com a arca, quem levava a arca? Os levitas, os sacerdotes. Sacerdotes. Naquela travessia com certeza houve oscilos no caminho, não dizia que era um caminho estreito, fácil de ir. Por que a arca não os consumiu? Porque fizeram do jeito de Deus. Quando fizeram do jeito de Deus, com quem Deus escolheu, independente do lugar. Aí, um exemplo com Davi levando a arca, né, retornando a arca para sua casa. Davi não se preocupou em buscar
um sacerdote da linhagem levítica, pegou uma pessoa de boa intenção, porém, não uma pessoa que era escolhida por Deus. E pôs num carroção. Né? Pôs num carroção. E a ordem para carregar a arca era bem diferente, né, Bruno? A gente não põe... Tudo bem, eu entendo que era uma coisa de construção, é mais rápido, é mais, né, é mais viável. Mas Deus em nenhum momento disse para você transportar a arca. Ele disse para você carregar a arca. Né? Deixa eu anotar isso aí. Não é para transportar, é para carregar. É muito interessante, porque por muito tempo eu não entendia isso aí. Por isso que eu falei que caiu a tampa aqui. Mas por muito tempo eu não entendia, né? Eu falava assim, mas como? Né? Por que que era isso? Mas essa semana eu fui procurar exatamente o que a gente estava falando da diferença de Bíblia, mas eu gosto só porque eu entendi a sequência e aí eu falei, gente, tá aqui. Porque mais para frente a minha Bíblia está rabiscada exatamente com essa frase. E depois, mais para frente, Davi fez do jeito certo. Do jeito de Deus. Carregou. Mas Não quem... transportou. Nós vamos ler agora. Nós vamos ler ele agora. Peraí, eu vou escrever essa frase aqui também, porque essa é muito boa. Não é transportar, é carregar. Um exemplo de transportar e carregar na nossa vida. A gente não transporta os nossos problemas, as nossas incertezas para a vida do outro. Transporte quer dizer movimentar de um lugar para outro. Se eu me carrego daqui para lá, eu levo comigo tudo que eu tenho. As minhas imperfeições, as minhas perfeições. Assim era a arca. Interessante você falar aí, porque eu escrevi assim, quem é a arca hoje? Eu e você. E o que tinha dentro da arca? A presença de Deus. Dentro não. Historicamente, quando a gente vê a construção da arca, a gente vê as medidas, vê as ordens de Deus para com Moisés, ele dá ordens específicas sobre a arca. Por que existia 2 anjos com as asas voltadas para dentro? 2 querubins. Querubins, né? O que Mas é eu o falei querubim? assim, fala do querubim que eu vou falar do que depois que tem dentro. Não. Por exemplo, é uma pergunta. O que significa o querubim? Envasados aqui, guardando. As asas se tocavam. As asas se tocavam. Por isso que eu fiz o sinal. Eu fiz mais assim, né? Sim, as asas se tocavam, né? Mais um sinal. Um anjo aqui, na verdade, um anjo ali aqui. se tocavam. Naquilo ali significa, quando assim, significa que o querubim estava de cabeça para baixo, guardando aquilo ali, porque ele não podia olhar, nenhum querubim consegue olhar para Deus, que é santo. Os querubins ali falam da arca assim, por mais que você carregue dentro de si a essência de Deus que está dentro dessa arca, você nunca vai conseguir olhar na face dele. Forte. Eu derrubei um negócio aqui, deixa eu pegar. Forte. Você nunca vai conseguir olhar na face de Deus. Querubim que é querubim, aí já fala por aí. A arca da aliança representa Deus.
na sua pureza e na sua imponidade, se for colocar assim, né? Toda de ouro, toda trabalhada, toda... Qual que é o material mais puro aqui nessa terra que se vale ouro? Ouro. A arca era feita de ouro, maciço. Ouro e madeira, né? Tampo. Maciço é o tampo. Ela era feita de madeira de acácia revestida de ouro. Madeira revestida de ouro. A tampa era de ouro puro. Não, existe como diz assim, os simbolismos todos. Né? Mas o que mais, digamos assim, vem à tona para o ser humano é o querubim com as mãos apontadas uma para os outros e de cabeça baixa. O querubim não estava de cabeça levantada, olhando, igual um centurião guardando a arca. Para baixo. Por que ele estava com a cabeça para baixo? Aí o povo falou assim, porque as tábuas da lei estavam lá embaixo, estavam ali dentro. Deus não está dentro de uma arca. Deus está dentro de você. Desde aquela época. Deus já estava falando assim, olha, o querubim não pode olhar e não pode ficar com a cabeça extensa, porque ele não pode olhar para mim. E eu sou tudo isso aqui que está em volta da arca. Interessante. Olha o que, assim, o que eu escrevi aqui no meu, que Deus falava comigo essa semana. O que representava as três coisas que tinha dentro? A vara de Arão foi a rebelião do povo, tipo, e ele fez florescer para que o povo acreditasse. Tinha as tábuas da lei, porque o Senhor queria relacionamento, o povo pediu lei. Manda que a gente faz. E estavam as tábuas da lei. E tinha o maná, quando eles reclamaram de novo. E eles assim mandaram, Deus mandou maná. Então, as três coisas que estavam dentro. E em cima daquilo, em cima das representações da intervenção de Deus, mesmo numa rebelião do homem, mesmo numa rebelião, mesmo numa atitude ruim do homem, eu não sei se depois você vai me ajudar aí, mas foi o que Deus falou comigo essa semana. Veio a tampa de ouro puro, ouro maciço. E em cima dessa tampa vinha o sangue. E os anjos olhavam, né? Os querubins olhavam, porque o propiciatório era ali. Então, o sangue era aspergido na tampa. Então, quando olhava, ele não olhava para o que estava dentro, que era aquilo, ele olhava para o propiciatório, que era o sangue derramado. Então, assim somos nós hoje. O Senhor não olha, muitas vezes, para aquilo que nós pegamos, ele olha para o sangue que está em nós. Porque a nossa humanidade, a gente continua aqui. A gente continua sendo humano. A gente continua fazendo as coisas, só que a gente tem algo dentro que lembra. Só que ele fez ao mesmo tempo, ele fez de nós essa arca que é a presença dele. Porque nós carregamos a presença de Deus hoje. E quando ele olha para a gente, ele vê a tampa, ele vê o sangue de Jesus sobre nós. Porque a nossa humanidade, a humanidade representada pela madeira revestida de ouro. O que a Bíblia fala da gente quando a gente recebe a Cristo? A gente a gente tem um tesouro em vaso de barro, para que a excelência represente toda ele. Então, a glória, o que representava? Deus descia quando o sangue era aspergido, né? Quando tinha ali o sacerdote entrava, o sangue era aspergido, descia a presença do Senhor. E os querubins lá olhando para baixo, porque eles não olhavam para cima, mas eles olhavam para o sangue também representado ali, a gente representado ali, o amor de Deus representado ali. Eu vejo a cruz representada ali, eu vejo Jesus representado. O Senhor falava assim, dentro ficou até a representação daquilo, a intervenção que ele teve nas situações de
o povo reclamou, ele fez florescer para que o povo acreditasse. Depois o povo pediu lei. Pode, o que o senhor mandar, a gente faz. Depois eles reclamaram no deserto. Melhor seria estar no Egito do que aqui. Lá a gente tinha coisas para comer. Tinha coisas boas para comer. Deus deu maná todos os dias. Aí eles guardaram, estragou, e Deus falou, não é para guardar. Então tinha a representação desses 3 eventos. E o Senhor falava para mim, a cruz também está representada ali, que era o sangue de Jesus. Era o sangue do sacrifício que era colocado ali, só que era o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é algo santo, sim, que deve ser não só feito para Deus, a gente não tem que fazer as coisas só para Deus, mas a gente tem que fazer do jeito de Deus, porque ele deixou para a gente todas as especificações, como o Bruno falou. Não era qualquer pessoa, não era de qualquer jeito, tinha especificações para quem carregava. O que a gente normalmente acontece nos dias, né? Que é pertinente e atual falar disso. Não sei se eu viajei muito aí nas coisas, mas foi o que Deus falou muito no meu coração. Não, é pertinente e atual falar disso, porque nós, né? A gente é o templo. O templo de Deus, Deus não tinha casa naquele templo. A casa de Deus era a arca. Era onde Deus guardava talvez as preciosidades que lembrava a humanidade que é falha, mesquinha, avarenta e tem a tendência para o mal. Mesmo assim, Deus amava humanidade, ele alimentava aquela humanidade, ele dava correção àquela humanidade e ele dava a lei para aquela humanidade. Então, He's on with your mom. He was crying. Go. Desculpa. Então, era necessário lembrar que, mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo desalinhado, mesmo não tendo lei, Deus havia ordenado um alinhamento, uma lei, uma perfeição para que se cumprisse qualquer coisa que ele fosse fazer, que fosse alinhado, que tivesse latitude, longitude, que tivesse pontos cardeais que encontrassem a sua vontade, não a minha, ou a da Ângela, ou a do Alex. Às vezes a gente tem muito bem intencionado em fazer as coisas, né? Aí vem aquela velha ditado de boa intenção, o inferno está cheio. Um exemplo de boa intenção é aqui, quando o Urso foi carregar, né, escorar a arca para não cair, para não danificar, e morreu. Quantos de nós não tentamos escorar a arca que carregamos e estrepamos no meio do caminho? Na maior das boas intenções. Cheio de boa intenção. Cheio de boa intenção. Aí vem a pergunta: boa intenção são ordens de Deus? Não. Deus quer do jeito dele, não é do nosso. Não é para a gente fazer. O Alex que comentou, falou, a pressa, acho que foi o Alex que falou, por causa da pressa, eles quiseram cortar caminho. Foi isso, Alex, que você falou, não foi? Por causa da pressa, eles queriam cortar caminho. Então, às vezes, quando a gente quer ser apressado e fazer as coisas para Deus, sem perguntar para Ele o que Ele quer, do jeito que é para fazer. Em Isaías 52 a 53 fala assim, olha,
que os caminhos de Deus são os mais altos que os nossos caminhos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Isso nos faz remeter ao seguinte: os caminhos de Deus e os passos de Deus não são igual da gente. Às vezes pode coincidir de ser, mas na maioria das vezes não é. E a gente não tem essa tendência de analisar isso com os olhos espirituais. A gente sempre vai analisar com os olhos humanos. E sempre quando analisar com os olhos humanos, vai se estrepar. Do mesmo jeito que Uz se estrepou. A arca está caindo, eu vou segurar. Puxa, morreu. Literalmente foi puf. Quantos de nós, né? A arca está caindo e a gente quer segurar. Deixa cair. Nada acontecerá com ela. Porque ela é. Amém. Fala aí, Alex. Você falando da pressa da galera lá, né? E aí a gente estava falando dos bastidores. Agora a gente temos programas que aceleram isso aí na nossa mente. Lá eles não tinham, hoje nós temos um acelerador. Na verdade, só mostra que o ser humano ele não precisa correr. Deus ele é processual e devagar. Ele vai no tempo certo. E às vezes a gente, na correria da metrópole, a gente quer ver a coisa acontecer, né? Rápido. E bum, 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 bum. E às vezes não funciona assim. Eu estava falando com a minha mãe esses dias. Ela está num processo de construção no sítio lá e tá, como diz, a gente está à procura de uma retroescavadeira e a coisa tem que ser rápida e ela tem que furar o buraco rápido, que não sei o quê, e tem que fazer isso rápido. Mãe, não adianta. É tudo devagar. Uma hora o buraco sai. Pronto, acabou. Eu tô rindo, eu tô reformando um escritório desde junho. Aí eu falei com ela, falei assim, quanto tempo você demorou para sua casa ficar pronta? Aí ela passou assim, pensou assim, num relance, sabe? Assim, poxa vida, você tá falando, você tá voltando na casa que eu moro, demorou quase 11 anos para ficar pronta. Aí eu falei assim, hoje você nem precisa desse casão desse tamanho todo, que ninguém tá aí. E interessante que você usou 2 vezes uma palavra que Deus falou comigo ontem, alinhamento. Alinhamento. As palavras que ontem foi, nós temos um governo. Nós temos um governo sobre a nossa vida. Nós temos um alinhamento. Nós temos que estar alinhados com esse governo, que é o governo teocrático, não é da nossa forma, não é jeito Ângela de fazer as coisas, não é jeito Bruno de fazer as coisas, Alex, Adriana, a gente tem o nosso jeito, mas Deus fala assim, o governo é meu, o jeito é meu. Então, eu anotei essas palavras aqui ontem, foi assim, governo, organização e alinhamento. O alinhamento é necessário para quê? Por que você acha, agora eu vou perguntar, por que você acha que as asas dos anjos estavam alinhadas sobre a tampa da arca? Manda aí. Agora vamos ver. Porque é necessário ter um alinhamento, até mesmo para fazer o propiciação. Ele deixou todas as instruções, e às vezes a gente não abre a Bíblia, estou falando, eu amo ler a Bíblia, eu amo a Bíblia, mas quantas vezes a gente
tem na nossa mão e a gente não abre para estudar, para ver, Todas as instruções todas as orientações de Deus foram alinhadas e com instruções. Jó, alinhação e instrução para Jó. Noé, você vai fazer a arca desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Instrução e alinhamento. Fulano, você vai construir a arca. Dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Alinhamento. Na construção do templo, você vai construir o templo desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Alinhamento e construção. Não é de qualquer jeito que a gente faz as coisas para Deus. Não é de qualquer jeito. A gente vai ver agora o jeito certo, o jeito que eles conseguiram trazer essa arca. E não foi rápido, não foi acelerado, foi de passo em passo. Foi de passo em passo. Eu li em Crônicas, eu li em 1 Crônicas 15, mas eu vou... deixa eu ver. Eu li em Crônicas 15, uma ação de 2 Samuel 6, mas Crônicas 15, 1 Crônicas 15, ele está falando sobre isso. Ele fala, depois que Davi tinha construído as casas para si, na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor escolheu para ficarem sempre a seu serviço. Ele já deu as instruções, agora ele está organizando e vai alinhar. Ele fala, Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas. Aí ele começa a falar os nomes aí, que eu não vou ler todos, porque ele começa a falar a quantidade, os levitas que vieram depois no 11, fala, em seguida Davi convocou os sacerdotes, ele governou, ele exerceu o governo aí também, Zadok, Abiatar, os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, e lhes disse, vocês são os chefes das famílias levitas, vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca. Tinha instrução, não era para eles trazerem de qualquer jeito também, eles tinham que se consagrar. Mas, por exemplo, nós estamos, o judeu, algumas semanas atrás, entrou no calendário, o Ano Novo Judeu, né? Aí entra as festas dos anos judeus. Então, assim, no ano do Quisleu, por exemplo, no ano 9, mês 9, que é agora, tem 3 tipos de consagração que as pessoas fazem. Fala aí como que são. Né? Então, assim, entra as festas judaicas, os períodos das festas. Mas antes das festas começar, existe um período de se propiciar a sua purificação. Aí o Davi fala para o próprio levita, a própria purificação. Não adianta eu querer entrar na presença de Deus sem eu me estar purificado. Sem eu estar limpo. Hoje, né, sem eu confessar meu pecado. Se você não fizer isso, nada vai mudar. Se Davi não tivesse mudado a instrução original, você acha que ele teria conseguido levar a arca? Se a gente for na história de Josué, quando Josué praticamente dividiu as tribos e foi instrução de Deus com Josué,
Ele falou Senhor dá claramente, instrução para tudo, né? ele falou Gente, claramente que os levitas não teria por herança a terra, porém teria estatuto perpétuo para quê? somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu para ficarem sempre a seu serviço. Perpetuamente. Isso foi estabelecido lá no começo, com Josué, na divisão da terra prometida. Porque os levitas não têm terra, não têm lugar onde eles possam estar e se instalar. Sabe por quê? Porque Deus está em todos os lugares. Aleluia! E em todos os lugares necessita de alguém que faça as instruções e os sacrifícios sacerdotais naquela época, que hoje a gente sabe que Jesus já fez isso por nós. Jesus é o sangue no propiciatório, por isso ele é chamado a propiciação. É. Ele é a propiciação. Então, quando você lê essa palavra difícil, às vezes na Bíblia, você não entendeu o que é a propiciação, que Jesus se fez a nossa propiciação. A propiciação era o sangue derramado sobre a arca, que escondia a humanidade. Então, muitas vezes a gente olha assim, propiciação, Jesus é, só que é perpétuo, ele não precisou fazer de novo, foi uma vez por todas. Então, quando Deus olha, ele olha o sangue que vai sobre a tampa da arca. Às vezes eu fico tentando me imaginar, né? Porque a Bíblia fala que nós temos o Espírito Santo, que é um selo, que nós somos o templo de Deus hoje. Eu fico imaginando como que deve ser esse selo, como deve ser esse sinal. Mas eu só sei que é esse sangue que quando ele olha, ele não vê para baixo, ele vê o sangue. Ele só está vendo o ouro e vendo o sangue. Ele não está vendo o que está. Ele fala que ele vê o dentro, mas ele considera a humanidade, porque ele vê o sangue do sacrifício, a propiciação. Isso, Bruno? Correto. Aí ele continuou aqui, estou lá no 13, pelo 1 Crônicas 15, 13. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado como proceder. Olha que detalhe interessante. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Aí depois continua aqui, deixa eu ver, porque o meu ele dá uma cortada e continua aqui. Os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros. É carregar, não é transportar, é Bruno? Não é. São coisas diferentes. Carregou sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhadas por instrumentos musicais, liras, harpas, tímbalos. Aí, assim os levitas escolheram, né? Depois eu vou pular um pouquinho, porque aí eles davam 6 passos, no 7º eles paravam e sacrificavam. E com um detalhe, né, sobre a música aí. Mesmo que a gente passe trajeitos na vida, a gente tem que ir cantando. Que eu imagino que o peso daquela arca, meu filho, não era para burro, não. E tinha lá os cantores cantando para alegrar o pessoal que carregava.
Na verdade, os levitas, né, são um bando de açougueiros. Essa, vamos falar assim, era todo mundo os açougueiros. Os açougueiros do... Imagina. Eu nem vou imaginar a cena, não, que senão dá. Imagina não, imagina não. Imagina não. Aí no 25 ele fala assim como grande festa Davi, as autoridades de Israel, os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a Arca da Aliança, que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a Arca da Aliança, 7 novilhos, 7 carneiros foram sacrificados. Davi vestia o manto de linho e tal. Depois eu vou pulando pelos que eu fiz. Em todo Israel acompanhou, e todo Israel acompanhou a Arca da Aliança alegremente ao som das trombetas, cornetas, símbolos, ao toque de liras e harpas. E aí fala que eles davam 6 passos, sacrificavam. Davam 6 passos, sacrificavam. Porque o sangue era aspergido. Quando havia o sacrifício, o sangue era aspergido na tampa. Então, eu trouxe para mim isso como o que seria isso para a gente? Dá os passos e lembra do sangue de Jesus sobre a sua vida. Lembra que ele está sobre sua vida. Quando você faz a troca da cruz, ele é a propiciação. Eu não preciso fazer o sacrifício a cada passo, mas eu preciso lembrar de que esse sangue está sobre minha vida. Eu não fazer os sacrifícios mais como era, mas eu preciso lembrar. E isso me traz muito para o processual. Eles quiseram acelerar, fizeram carroção, quiseram transportar. A gente começou falando sobre isso, que delícia assistir tudo em 1,5, 2. Então, nós ficamos muito acelerados, nós vivemos muito acelerados. E nós queremos que Deus faça as coisas na nossa vida também acelerado. E eu falo por mim, às vezes eu começo a coisa, eu quero já ver resultado, eu quero fazer. Só que quando a gente planta uma semente, ela demora para nascer. Ela demora, às vezes, para dar fruto. E aqui eles iam parando. E não era um trajeto perto, tanto que eles fizeram carroção na primeira vez. Aí eles iam parando de 6 em 6 passos. No 7º, o que é o 7º lá na criação? O que era o 7º, né, Bruno? Era o descanso, a perfeição, o desfrute, né? Deus desfrutou o 7º dia, descansou. Aqui fala que no 7º dia eles sacrificavam, né? Uhum. Mas eles sacrificavam por quê? Descanso. Eles tinham que descansar, ué. Descanso. 6 passos, depois do 7º. Imagina carregar 7 toneladas em cima das suas costas, dividido por 6 homens. 2 em cada estria. Era 3 de cada lado? No caso, são 6 homens, né? Eram 3 de cada lado. Quantas toneladas? 4 toneladas. Eita! Pesado, hein? Tinha gigante carregando isso aí. Sabe o que eu estava imaginando? Só os levitas poderiam carregá-la. Eu estava imaginando, sabe o quê? Que o sacrifício o sangue era jogado lá em cima da propiciação, da tampa. Eu acho que ainda bem que era de ouro, né? Que era fácil de limpar. Imagina. Mas sabe por que o sangue era aspergido ali? Porque o sangue, às vezes, é rico em gordura. O sangue é gorduroso. Eu lembro da gordura do sangue que você falou da galinha. Mas o ser humano é gorduroso. E quando você faz um churrasco, você põe uma picanha e cai ali, o fogo começa a cair, a queimar, você sente
aquele cheiro agradável do churrasco. Não é gostoso você sentir aquele... Que gostoso. Assim era o sangue que era aspergido ali. Era como se o dispensatório sempre... Não, eu não sei dizer provavelmente na arca, mas no Santo dos Santos o fogo era constantemente queimando e subindo esse aroma. Era o aroma que tinha que subir para Deus. Todas as vezes que fazia isso, que era o sangue do propiciatório. No ouro, no caso que a tampa era de ouro, devido o sol escaldante da região de Hebron, que ele é muito quente, eu creio que aquecia o ouro e fazia o papel do fogo queimando o sangue aspergido ali, subindo também o aroma para Deus, do mesmo processo lá do começo, do meio ao fim era igual, não mudava. Cheiro agradável. Gente, é muito interessante. Olha, eu tinha visto umas coisas, aí a gente vê outras, mas foi muito forte, porque a gente vê que teve que ter esse alinhamento para eles fazerem do jeito certo. Às vezes a gente quer fazer rápido, mas não é rápido. É do jeito de Deus, é do jeito... E com detalhe, eles previam em Jerusalém, né? Com um mês, dando 50 passos por cada... Né? Não, tinha que dar 7 passos. Não podia dar muitos passos, né? Era aquela quantidade certa. Então, aí a gente vê o princípio do descanso, que hoje ninguém para mais para descansar, ninguém para oferecer esse dia ao Senhor. Nós temos esse princípio aqui também, é princípio. Eles andavam e depois eles paravam para oferecer o sacrifício ao Senhor. A gente não precisa oferecer o sacrifício porque Jesus foi o sacrifício, mas Paulo fala que nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional. Então, a gente vê que dá para tirar muita coisa daqui, porque no 7º dia eles descansaram, mas eles descansavam oferecendo o sacrifício, assim. Olha como é forte. A gente tem que respeitar o descanso, a prioridade. Deus tem falado muito ao meu coração sobre prioridade. Como a gente troca a prioridade por causa da correria. Davi trocou a prioridade por causa de fazer rápido. Ele não consultou, ele mesmo reconheceu. Lá deixa eu ver aqui, 1 Samuel, no 1 Crônicas 15, ele mesmo fala, na primeira vez nós não consultamos ao Senhor. Ele reconhece, ele entende, como o Bruno falou, que a gente reconhece com o confessar o pecado. Eu entendi, eu errei, fiz errado, Senhor. Agora eu quero fazer do jeito certo. Então, ele reconheceu que ele fez do jeito errado. Mas eu acho lindo porque a Bíblia, ela não esconde o erro, ela não esconde as coisas erradas, mas Davi foi segundo o coração de Deus, porque ele volta e fala, agora eu vou fazer do jeito certo. Senhor, não te consultamos, mas agora a gente vai fazer do jeito certo. Nos dias de hoje existem que o seguinte, as pessoas às vezes confundem quando fala assim, Davi foi segundo o coração de Deus. Mas Davi matou muito, Davi fez muita coisa errada, Davi pecou. Quando fala que Davi é segundo o coração de Deus, é no sentido que Deus é um Deus de exército, é um Deus de guerra. Davi também era um homem de guerra. Tinha os mesmos sentimentos de que era necessário fazer algo para com Deus, para Deus, né? Só que nesse processo
a gente esquece dos passo a passo. Deus trabalha no passo a passo. O homem, às vezes, trabalha correndo. Já escrevendo aqui, ó. Deus trabalha no passo a passo e o homem correndo. Em nenhum momento da descrição da formação de Deus para com a terra diz que Deus correu. Deus é processual, né? Tem um tempo. E a gente aprende a ser processual devido, às vezes, às coincidências da vida ou às necessidades da vida. Ou as marcas, né? Que a gente não precisava ter vamos dizer assim, Uzá deixou uma marca que fala que Davi temeu o Senhor por causa disso. Então, às vezes, foi um erro, deixou uma marca, mas que ele falou, tudo bem, agora eu vou fazer do jeito certo. Ele não parou ali. Não vamos dizer, não, deixa a arca lá, não, eu não vou mexer mais com isso. Não, ele não parou ali. Ele falou, não, agora eu vou fazer do jeito certo. No fundo, ele sabia que tinha que fazer alguma coisa. No fundo, todos nós sabemos quando nós erramos. Davi soube que errou quando Uzias morreu. E fala que ele temeu. O problema é que a gente erra hoje e não teme a morte. Esse é o grande problema. Nós erramos e não tememos a morte. No dia que eu falar para você, se você não fizer isso correto, você vai tomar uma bala na cabeça. A pessoa começa a ficar com medo, a temer. Pô, não posso pisar na bola, senão eu vou tomar uma balada aqui, ó, bala perdida. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Na verdade, a gente vê que hoje, por retirarem todas essas consequências, vamos dizer assim, é proibido, porque eu tenho que tomar até cuidado de como falar sobre isso, porque celebraram uma tal pessoa que fez 100 anos aí que eu não consigo celebrar, porque ninguém mais reprova. Na minha época, a gente estudava porque tinha medo de repetir de ano. Hoje não pode. O pai das não. Traumatiza. Então, hoje o pessoal fala assim, não, traumatiza. Gente, Davi não ficou traumatizado, Davi aprendeu a lição. Traumatiza não. A gente tem que saber que lidar que Deus ele nos dá consciência e ciência. Deus ele não tira a sua consciência para te atormentar, para fazer você lembrar dos seus erros. Mas através da sua consciência você consegue ter ciência de fazer a coisa certa. Mas eu vejo hoje uma geração muito frágil, porque não aprendeu a lidar, né, com a situação, ou deixa a situação parar. Davi não deixou a situação parar ele. Hoje a gente vê uma geração que assim, ai, não posso, tudo ofende, tudo é não sei o quê, tudo não... você não pode falar que você está... Gente, na minha época a gente assistia isso na TV e as pessoas tiravam sarro, tinha a escolinha do professor Raimundo e tudo mais, vamos dizer assim, só como um exemplo de como era falado mais aberto. E hoje as pessoas não aguentam falar muitas coisas, ou o erro, eles preferem agir como se não existisse, ou para e vai, e se corta, se mata, vai. São dois extremos que a gente vê hoje. Então, Davi, para a gente, é um exemplo nisso, porque ele olhou, reconheceu, foi para o Senhor e falou, agora a gente vai do jeito certo. Então, ele só assim, ele voltou para o Senhor, ele voltou para a base, ele conhecia o Senhor. A gente tem que entender o seguinte, quando falasse Davi é um exemplo. Não, Davi não é um exemplo.
Davi, o exemplo de Davi como estadista, ótimo a ser seguido. Ele conseguia ver os erros deles e corrigir os erros dele. Aí eu falo assim, marido e pai, não. Vamos colocar os pingos nos is. Como marido Beleza. e pai, não. Quando a gente fala que Davi foi um homem excelente como estadista, Deus é um excelente estadista. Deus é o excelente estadista. Aí fala assim, ó, Davi tinha o coração de Deus, né? O segundo coração de Deus, como estadista, como um homem de seguidor de regras. Sabia voltar atrás quando era necessário, sabia corrigir o erro quando é necessário. Deus não tem compromisso com o erro. Davi também não tinha compromisso com o erro. É mostrado aqui nos Crônicas 15. Quando ele fala assim, eu não consultei a Deus. Ou seja, ele soube que errou. Mas ele foi lá e ratificou o erro dele. O que acontece na geração atual é que a geração não quer ratificar o erro. Aliás, não deve nem saber o que é ratificar, né? Que palavra é essa, né? Talvez ratificar é parente do rato? Vamos ratificar, vamos soltar rato por aí. Né? Ó, se você não sabe, vai para o dicionário. Tem dicionário online. Não vou falar, não. Enfim, aí entra essa questão de ter a processualidade em tudo que for fazer. Principalmente a processualidade em tudo que for fazer a respeito de Deus, o exemplo maior a gente consegue ver no livro de Neemias. Quando fala lá assim, ó, a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando na fortaleza de Suzã. Ou seja, quando fala Quisleu é o 9º mês no calendário judaico. Então, demorou no mínimo 3 meses. Eu não vou ler a história toda, porque senão é um pouquinho longo. Mas se você ler o capítulo 1, fala que no mês de Quisleu ele começou. Aí no mês de Quisleu, ele orou a Deus. E a resposta só veio 3 meses ou 4 meses depois. Ou seja, a resposta foi instantânea? Foi algo assim? E por que a gente sempre quer algo assim? Sempre queremos rápido, né? Daniel demorou 21 dias para ter resposta. Aqui demorou 3 ou 4 meses. Aí a gente pega e fala de novo. A gente vai lá em Davi. Aparentemente, Davi teve a resposta e viu que errou e foi rápido em procurar os levitas para levar a arca. Geograficamente, os levitas estavam em outro lugar, não estava naquela região, não. Olha, é interessante você falar dos 3 meses que demorou para ter, porque a arca ficou 3 meses na casa de Obed. Então, demorou 3 meses para Davi voltar. Aí eu te pergunto, foi 3 meses que demorou para ter a resposta. Aí eu disse para você que Davi, consideravelmente, também foi até rápido, porque os levitas não estavam na região. Porque o templo original não era em Judá. Os levitas geralmente ficavam na região de E agora? Há um bálsamo em Gileade. Em Gileade. Porque Gileade era conhecida onde fazia os sacrifícios. E a arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, e foi abençoadíssimo nesses 3 meses por causa da presença da arca.
Então, a arca ficou 3 meses lá. Mais o tempo que eles demoraram no transporte, dá mais ou menos uns 3, 4 meses aí que você falou de Neemias. Você vê. Gente, tem uma, assim, coincidência não existe na Bíblia, né? Agora, É tudo, na Bíblia eu acho assim, é claro que a gente não vai conseguir decifrar porque a gente não tem capacidade para isso. Isso aí é fato. Mas juntando mentes, e pega uma aqui, pega outra ali, pega outro lá, nós não conseguimos ver isso. Mas existem muitas coincidências de meses, lugares, pessoas que demonstra a certeza, a precisão e a soberania de Deus em tudo que faz. Amém. Eu comecei falando que Davi reinou 7 anos em Judá e mais 33 em todo Judá, que foi 40 anos. Davi reinou A 40 divisão anos. dos reinos, né? Davi reinou 40 anos. Gente, é muita coisa, muito rico. Deus tinha falado comigo, mas enriqueceu demais hoje. Eu falo que eu sempre saio edificada, porque assim, enriqueceu muito o que já tinha falado comigo, mas eu não tinha todos esses detalhes. Quando a gente se junta, Os detalhes aparecem. os detalhes aparecem. Os detalhes aparecem. e tudo Fala, isso, Alex. e tudo isso devido somos um pedacinho de Deus. Então, quando nós juntamos, a presença é maior. E falando da presença, que nem você falou, ficou 3 meses, a presença ficou 3 meses na casa e o negócio mudou. Agora, imagina você trazendo e carregando a presença, carregando não, né? Levando a presença de Deus aonde você vai. Não vai ser só 3 meses, vai ser o quanto você estiver levando. Vai ser até quando você confessar os seus pecados novamente. Quando Abraão entendeu isso, que aonde ele estivesse, a bênção estaria. Ele não precisava escolher a melhor terra. Não, eu também tenho isso comigo. É por isso que eles foram mandados para Canaã, um lugar que o pessoal fala que era leite e mel, manava leite e mel, só que era um lugar amaldiçoado devido ao Cã. E cheio de gigante. Era devido a isso. Tava levando vida para um lugar que tinha morte. Enfim, vamos lá. Enfim, aonde a presença do Senhor está, tem que estar a bênção. Porque a presença... qual que é aquele versículo? A bênção do Senhor... Enriquece e não acrescentadores? Não acrescentadores. É Provérbios 10, 22, se não me engano. A gente falou dele. A presença do Senhor enriquece, mas enriquece ali, o Obed-Edom foi enriquecido de todas as formas, porque a bênção estava sobre ele. Então, a gente não fala em a riqueza financeira. Para o judeu, eu vi uma explicação. O que é dinheiro para o judeu? É espiritual. Eu vi um judeu explicando isso no coisa e falou: dinheiro é espiritual, porque é a bênção do Senhor ali. E essa é a mesma bênção que a gente falou de Mefibosete. Vamos colocar os pingos nos is de novo. Não, eu estou falando que eu ouvi o cara falando. Vai lá, vai. Não. Põe os pingos nos is aí. A presença de Deus manifestada em qualquer judeu é a prosperidade financeira. Por quê? Desde os primórdios, como que a pessoa sabia que estava com Deus, ou que Deus estava com eles? Quando tudo ia Era bem. através da prosperidade. Jacó foi multiplicando lá o rebanho, né? Jacó foi multiplicando o rebanho, A riqueza. mas foi, como diz o outro, foi na tramóia.
Ele fez tramóia para multiplicar o rebanho. Ia lá, mudava a mudinha. Você vai ter os pintados. Aí colocava, olha para você ver, psicologia, colocava os negocinhos pintados, pé da vaca ou do negócio. Aí o que vinha? O carneirinho nascia pintado, então é meu. Aí o sogro dele, não, então eu vou ficar com os brancos, os lisos. Aí ele ia lá, colocava uma coisa lisa, pé das vacas que dava prenha, né? Aí o que nascia? Nascia pintado, porque então foi na tramóia. Mas nem por isso Deus deixou. Esse eu só vou escrever aqui, esse eu só vou escrever. Ué, a gente sabe que existem as imperfeições, o imperfeito aí, né? Eu falo abertamente, tem as mentiras de Abraão, tem as corrupção de Abraão, tem a própria corrupção de Sara, né? A malvadeza de Sara com Agar, e o mais interessante que Abraão ainda apoiou com o menino pequeno, mas mesmo assim, tinha algo que eles cumpriam, que era a lei de Deus. A lei de Deus, os princípios da lei de Deus. Não era nem princípio, era a lei para eles. Aí vem a diferença. Qual que é a diferença entre lei e obrigações? As obrigações, às vezes, a gente passa batido. Deus não vai nos castigar por causa das obrigações que a gente não faz. Agora, deixa de cumprir a lei dele para você ver. Isso reforça aquilo que eu falei lá atrás. Isso que você está Repete falando, aí. Bruno. Isso aí reforça o que eu falei lá atrás. Isso aí você acabou de falar. Que, tipo assim, apesar das decisões que eles tomaram, certo ou errado, Deus estava com ele. É aquilo que eu falei. Na decisão, Deus se ausenta. Na decisão, é Deus. Decisões são, na verdade, são regras que a gente coloca para si mesmo. A gente faz essas regras e a gente altera as regras. Às vezes, nem sempre a gente anda pelas regras. Agora, para Deus, o que é lei para Deus, desobedece a lei, para você ver. As consequências duram para a vida inteira. Eu provo isso no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, e também em Crônicas, quando fala que Fala aí. quando Deus fala para Saul, fala assim, é lei perpétua, vai lá e extermina os filisteus e os amorreus, que hoje é a faixa de Gaza. E o rei Saul não exterminou. Não fez o que Deus... Hã? Era o Amaleque? Não, era os amalequitas, está naquela área. É. E ele não fez. Agag. O rei deles era Agag. O que aconteceu? Ele só matou os homens e as mulheres. Os filhos ficaram. Os filhos cresceram, multiplicaram e se guerrearam contra Israel até hoje. E Deus ainda falou para eles, porque você não me escutou, você vai sofrer perpetuamente nessa área. Sempre vai haver briga, sempre vai haver guerra. Ismael e hoje, na Gaza, Isaac, né? O que acontece lá? Guerra. Por causa de que não tem obedecido a Deus. Obedecido à lei de Deus. Lei. Palavra de Deus, às vezes, é lei, dependendo das instruções. Mas só que a gente pensa assim, isso aqui é só uma rules and regulation. E acaba se ferrando.
Davi pensou, né? Davi pensou assim, ó, não, a rule regulation é para levar a arca, não importa do jeito, vou carregar ela num, sei lá, num lombo de burro, não, eu errei. Tem Não, que é ser assim. pela lei de Deus. Deus ordenou na sua lei que seja carregada pelo sacerdote purificado, que seja levita, que tenha mais de 30 anos. E preparado para isso, né? E respeitando os 6 dias, o 7º do descanso, respeitando o descanso do Senhor, que eles sacrificavam ao Senhor nesse dia. Gente, olha, tem muita coisa aí nesse. Começou com uma frase, né? Começou com uma frase que Deus me deu, que é: não é fazer para Deus, é fazer do jeito de Deus, porque do jeito de Deus é pela lei de Deus. E pela lei, se você desobedece à lei, você sofre o quê? Consequência. A gente vê isso muito no Éden, desde o Éden, né? O homem saiu de lá, teve uma separação. A gente vê o honrar pai e mãe, todos os mandamentos, assim, vamos dizer, se a gente Jesus resumiu em 2: amar Eu ao costumo, Senhor teu eu costumo, Deus de todo o teu coração. ó, o ser humano, ele não tem livre-arbítrio. Aí a Acho pessoa, como assim não tem? Eu posso fazer o que eu quero. Eu faço. Você faz. Você tem o livre-arbítrio de escolha. Você escolhe aquilo que quer. Pensa aquilo que deseja. Só que você não tem o livre-arbítrio da resposta das suas escolhas. Tem? que a gente pode ter um Uzá que morre na hora ou um Abraão que a gente Não, não você viu tem tantas coisas assim. livre-arbítrio da escolha. A consequência depende do Senhor, mas eu estou dando 2 consequências aqui, porque teve uma morte instantânea e um outro que saiu com o dote ainda, vamos dizer assim. Mas eu não acho que isso tenha sido também fácil. Eu falei que eu já vi essa história do lado de Sara, né? Eu já vi essa história pelo coração de Sara. Mas a gente vê que a resposta sempre depende da misericórdia do Senhor. Sempre, sempre, por causa das suas misericórdias que não somos consumidos. Aí vem aquela coisa assim, mas quem me garante que, quem não me garante que a consciência dele o consumiu? Por isso que eu falo assim, graças a Deus por Cristo, porque a gente fala que no Novo Testamento, eu tô tirando peso por causa até de que o Senhor falou comigo a semana passada sobre Por causa da lei. Mefibosete, porque Hebreus 12, 8, 12, 10, 17 fala que o Senhor nos perdoa e não lembra mais. Então, às vezes, a nossa consciência consome muito mais do que o Senhor perdoou e esqueceu. Não, mas aí você está falando, ele está falando do próprio Deus, que lança no esquecimento aquilo que te condenou. Agora, a tua alma, consciência vai estar aí. Ela vai continuar te condenando. Até o dia que você entender que não é sobre você, não é sobre mim, mas é sobre a lei do Senhor. O Senhor está falando que ele lança no esquecimento. Por que eu tenho que ficar me lembrando? Eu gosto muito de Hebreus, que ele fala que ele não se permite lembrar. Eu gosto muito desse texto, porque ele sabe, mas ele olha para Cristo. Aí eu volto para a arca. Ele sabia o que tinha dentro da arca, mas ele olhava o sangue na arca. Por isso que eles não eram consumidos. Então, ele escolheu dar
as determinações da arca e dar o sacrifício e dar as orientações. Por quê? A gente tem que lembrar do sacrifício de Cristo, a gente tem que lembrar do sangue que está sobre nós. Porque se a gente não olhar, o Senhor conhece o que está dentro da arca. O Senhor conhece. A gente tem que lembrar aquela coisa assim, ó. Na verdade, o que está dentro da arca são coisa oca. São coisas inválidas. Comparado ao que Deus colocou dentro de nós, que é o seu próprio Espírito. Gente, é demais, né? Comparado a Tesouro. né? Quando fala assim que Deus colocou tesouro em vaso de barro, Deus fala assim, olha, eu coloquei algo tão precioso que foi o meu próprio Espírito dividido em frações dentro de vocês, se vocês não conseguem ver isso. E aqui a gente está cada um em um lugar e o mesmo Espírito Falando. trazendo Às vezes eu revelações. estou falando aqui, eu falo assim, gente, eu nem me lembrava disso, agora me lembrei, olha só. A semana passada, né, Alex? Você falou assim, nossa, isso aí fez download agora, gente. Não pensei nisso, não. É o Espírito falando, às vezes. E aí? Às vezes, não. Eu saio daqui sempre edificada. Não, eu tô falando às vezes, porque às vezes a gente tá cansado, a gente não tá muito conectado, não tá fazendo o download correto, mas às vezes Deus faz assim com a gente, assim, plum, 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 plum. Tão simplesmente como A é B e 1 mais 1 é 2. Deus fala assim, rapidinho, e a pessoa fala assim, gente, de onde saiu isso? Eu ia falar, às vezes eu me assusto, falo, peraí, de onde que saiu isso? Assim, veio, porque às vezes eu assusto, eu falo, gente, da onde que surgiu isso? Eu falo assim, eu nunca pensei desse jeito. E é lindo isso, né? Porque o Senhor acrescenta. Eu venho aqui e, gente, aí vem todos os detalhes. Falando em detalhes, vamos começando indo para o final, porque já estamos há bastante tempo aqui. Isso aqui, esse negócio é tão viciante quanto É tão viciante. Depois a gente continua um pouquinho nos bastidores, mas só para deixar com gostinho aí de quero mais. Os bastidores é bom demais. A gente fica mais tempo, às vezes, nos bastidores do que aqui, mas para o vídeo não ficar muito pesado. Depois a gente continua. Na verdade, a gente começou a falar de Davi tão despretensiosamente e está rendendo Davi. E está rendendo, e está rendendo. Que já foi para Abraão, que já foi para Jacó, que virou Israel, que aí chegou Davi. Aí chegou Davi de novo. A gente parou, começou em Davi, foi uma delícia. E aí, vai aí, Alex. Isso, sem falar que só bastidores a gente ficou 2 horas. Só de bastidores. Então, você que está aí nos assistindo aí, cai para dentro. Os bastidores é pesado. É a ponta. A gente fala que é a ponta do. Na verdade, assim, é o. Aqui é a ponta do iceberg. Aqui é a ponta do iceberg. Aqui é a ponta do iceberg. Bastidores, a gente está no resto. O bastidores é a deep web da Bíblia. Então, cai para dentro. Como que eu faço então para entrar? Você vai lá no Instagram, na descrição desse vídeo, tá? O link para você ir para o Instagram, na bio do Instagram você cai para o Telegram e lá nós colocamos o link que a gente falamos, que é o portal para entrar para essa sala do 007, a famosa sala do Kairos, para que você venha ter esse acesso direto com o Pai, alinhando as 3 esferas e tendo essa obediência, essa caminhada no que na frase da Ângela. Não fazer para Deus, mas fazer do jeito de Deus. E aí você vai ter mas bons agora resultados. eu vou fazer, mas como eu sei que você não vai dar conta, só assiste, então. Só assiste. Já está de bom tamanho, né, Bruno? Só assiste. O reverendo ora para a gente. Sim, vamos orar. Sim. Vamos lá.
Ó Deus querido, Deus amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti para que nós possamos ter o entendimento vindo do Seu Santo Espírito. Esse, ó Pai, que conhece a onisciência e a onipotência junto ao Senhor, porque faz parte da sua essência. E a sabedoria que vem de Ti, ó Pai, é a sabedoria vertical, onde corta como uma faca de dois gumes. Entranha em nossas memórias, em nossas mentes, ó Pai, aquilo que pertence a Ti, para a sua honra e sua glória. Nós rendemos graças a Ti porque esse tempo contigo é precioso. É um tempo onde conseguimos ver e sentir a Tua presença na palavra, nas escrituras, nas histórias que o Senhor nos deixou como herança, para que possamos ser ensinados, guiados pelas veredas da sua justiça. Pois só através delas, ó Pai, alcançaremos a inteligência necessária para conhecer a Ti e conhecer a Cristo. Amém. Nesse momento, ó Pai, também pedimos em especial para qualquer pedido de oração que foi depositado nesse grupo. O Senhor conhece a essência de cada um, conhece a disponibilidade e a possibilidade de fazer milagres em Teu nome. Que o Senhor possa providenciar a cura, que o Senhor possa providenciar a liberdade, que o Senhor possa providenciar, ó Pai, aquilo que necessita ser providenciado, para que o Seu nome possa ser exaltado, simplesmente porque o Senhor é o Senhor. O Deus de Israel é o meu Deus, é o nosso Deus. O Deus no qual nos rendemos perante a sua grandeza e sua santidade, a sua impossibilidade, a sua grandeza, a sua soberania. Ó Deus, nós somos agradecidos mais uma vez por estarmos aqui. Sê conosco no nosso dia, aqui na Europa, com os nossos colegas brasileiros, que sejam nessa noite, que o descanso venha e renove todas as partículas de forças necessárias para que o Senhor seja louvado e engrandecido. Sê conosco, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, 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 amém. amém. Então, gratidão por cada um desses que aqui estavam, por você que está nos assistindo, e não percam os próximos episódios. O que temos para os próximos episódios? Tem aí algum, vamos dizer assim, petiscozinho, só para deixar aquele gostinho? Eu acho que a gente vai continuar mais um pouquinho, Davi, né? Tá rendendo muito aqui. Vamos usufruir daquilo que Deus tem A gente nem entregue. chegou na época da guerra, do palácio, que ele decide ficar. A gente nem chegou aí, né? É verdade, né? Que na A realidade gente era uma nem das chegou intenções. ainda. Era uma das intenções lá do início, quando a gente começou a falar, né? Era lá atrás a gente ia falar disso. Semana passada eu me programei para falar sobre isso. E vai ter a hora certa, a gente crê nessa latitude e longitude marcada, é a hora certa para falar sobre isso. Porque aí a gente precisava ter esse entendimento de hoje do que é não cumprir a lei de Deus. Né, Bruno? Eu falei dela aí, assim, se você quer ter consequência, se você quer ter consequência na sua vida de morte, não cumpra a lei de Deus. Né? Não cumpra a lei de Deus. Agora, se você quiser, né, ter uma vida mais ou menos melhorada, uma vida mais próspera,
É só ouvir a voz de Deus. Quero deixar bem claro que prosperidade, talvez para você, né, seja diferente do que é para mim. Mas o que o seu coração desejar, Deus vai te conceder. Porque você, eu, a Ângela, nós carregamos dentro de nós a essência do que tinha dentro da arca. E onde a arca está, a arca prospera. Quem é a arca? Quem é a arca hoje? Nozes. Fazer assim, que senão eu fico parecendo Minions, né? Aqueles Minions. Ô, Bruno, a gente sempre lembra de você, porque a gente sempre faz, ó, vamos fazer igual o Bruno. Faz aí, Bruno, para eu tirar um print. Faz aí. Fazer igual o Minions. É isso, gente. Vamos nessa. Vamos nessa e até a próxima. Gratidão por cada um de vocês. Nós pedimos você que hoje é sexta-feira, né? Não vamos fazer igual o centro de Macumba, mas que a graça de Deus, o Espírito do Senhor e a retidão dos anjos seja sempre na sua vida, meu querido, minha querida que nos assiste, viu? Vá com Deus, fique com Deus e que Deus o abençoe nessa final de semana. Na verdade, já estamos no Shabat. Não estamos no Shabat. Não estamos no Shabat, mas estamos entrando no 7, né? Entramos no 7º, né? Há controvérsias, mas vamos. Isso fica para os próximos. Um abraço. Vamos deixar lá, vamos para os bastidores, que aí eu quero a explicação disso. Bye, bye.